E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar como historiador, né, como professor de história. No período que eu estudei na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, para me graduar em licenciatura e bacharelado em História, eu, no final do curso, para entender melhor a sequência de como se faz uma pesquisa histórica em um TCC, foi indicado para mim a leitura, né, de um livro de um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, tá? Esse livro aqui, né? O Queijo e os Vermes. Bom, pessoal, esse livro é extremamente importante historicamente, né? Porque se trata de uma pesquisa feita pelo Carlos Ginzburg no acesso ao material do Vaticano do período da Inquisição, né? Então ele foi lá nos porões do Vaticano e escolheu alguns processos do século XVI. Esse livro aqui é do século XVI, a história do nosso querido Domenico Scandella, né? Um moleiro também conhecido, principalmente conhecido como Menocchio, tá? Que era nascido em Montereale, na aldeia das Colinas de Friuli, na Itália, né? Século XVI, né, pessoal, para quem não sabe, é o período aí que a gente tem o surgimento da imprensa, né, começa a brotar na Europa o protestantismo, o luteranismo já tinha acontecido, então era um período de controvérsia, né, era um período em que a Inquisição vai aumentar a sua vigilância sobre os seus fiéis, né, devido ao crescimento do protestantismo na Europa, né. E nesse período, então, surge esse personagem que o Carlos Ginzburg vai lá pegar nos autos da Inquisição, né, do século XVI, e ele encontra esse processo, né, que é esse livro, na realidade, se trata da história desse personagem que ele encontrou, né, e das perguntas feitas para ele durante o processo da Inquisição, né. Ele é acusado principalmente de criar uma cosmogonia própria, né? No qual, inclusive, é o título do livro, que é O Queijo e os Vermes. Né? Ele diz que da maturação do queijo, né, do processo do queijo, viriam os vermes que nasceriam desse queijo, que seriam os anjos, né? E o principal anjo seria Deus. Mas isso é claro que, na realidade, é um sentido metafórico, né, dessa história do livro, né? Então ele teria sido perguntado sobre uma série de coisas que ele pregava ali naquelas colinas de Friuli, né, na região onde ele morava, né. Ele tinha seus próprios questionamentos, né, muitos da época do protestantismo, muitos originários dessas leituras, desse movimento que estava surgindo ali na Europa, né. E então, assim, ele tinha, comunidades de trocas de livros, né, e é engraçado que esse é um período na Europa em que todos ou quase todas as pessoas são muito pouco esclarecidas e muita gente analfabeta, né, uma grande parte da população analfabeta. E ele não era analfabeto, né, ele gostava de ler bons livros e ele lia não só os livros que estavam nesse período circulando, que já é o período da imprensa, né, na Europa, mas também ele lê livros antigos, anteriores, né, a esse período que ele vivia do século XVI, né. Então, assim, ele pertencia aí a um grupo de hereges, né, e o primeiro livro que ele leu desse grupo de hereges, né, não se sabe se ele pertencia ou se ele se comunicava com esse grupo, né, eram os Bem-Andante, né, o nome do livro aqui que ele leu primeiro, né, então se percebe aí muitos questionamentos contra o poder absoluto da igreja, né. Ele afirmava que a igreja era muito rica, estava cada vez mais ricas e as pessoas cada vez mais pobres, né. Ele questionava essa riqueza, né, essa falta de preocupação e também a falta de amor, né, da igreja, né. Ele questionava que a igreja antiga, né, a igreja primitiva, cristã primitiva, ela pregava o amor, né. E
questionava também o caráter divino de Jesus, né? Ele achava que nenhum homem deveria ser ou Deus ou filho de Deus e que Jesus não era Deus, né? Ele questionou tanta coisa, ele questionou também a virgindade de Maria. Ele disse que nunca se ouviu em lugar nenhum da história que uma mulher tivesse um filho sendo virgem, né? Para isso ele descartava todo esse lado místico, né, que era contado, né, do Divino Espírito Santo, etc, 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 que foi colocado, né, naquele período para eles. Bom, então esse cara, tá, ele vai questionar muita coisa, ele vai incomodar muito, tá, a igreja desse período. Mesmo assim, ele nesse primeiro momento de processo, né, ele vai ser liberado, né, eles quase que vão desacreditar, né, nele e fizeram ele prometer que não continuaria mais com esse processo, né, de falar, de questionar sobre a igreja, sobre os dogmas, sobre a divindade de Jesus, sobre a virgindade de Maria, sobre a riqueza da igreja, sobre a cobrança de trabalhos, de serviços da igreja, né, sobre essa questão de você ele disse que o inferno, que o diabo, né, foi criado pelos padres, né, e realmente eu concordo com ele que se a gente vai ver, né, a partir do século XII, um forte trabalho aí para montar esse personagem, né, século XIV, eu tenho até vídeos meus que falam sobre isso, né, então assim, a partir daí, então ele sai, tá, e ele volta para sua vila, né, e ele começa a pregar novamente isso, né, e ele volta novamente a contestar o tempo todo e ter as suas teses próprias, né, sua cosmogonia própria, né, e então ele finalmente ele vai ser condenado à morte pela fogueira, né, pela Igreja Católica, certo? Bom, final do século XVI esse processo acontece, né, eu, quando li esse livro, eu achei muito interessante, porque uma das coisas que eu perguntei ao meu professor de história, que até hoje eu lembro a pergunta que eu fiz para ele, foi: por que que a igreja guardou esses processos da Inquisição, né, deixou lá, sendo que isso foi, assim, na minha opinião, um grande engano, né, de questionar a intelectualidade de um homem, né, mesmo que ele tenha sido muitas vezes questionado sobre a sua própria sanidade mental, né, por causa a forma como ele falava e das coisas que ele falava, né, por que que a igreja teria conservado esse processo lá nos porões da Inquisição, né, isso está tudo por escrito, né, no caso o livro é a transcrição das perguntas, por exemplo, dos padres inquisidores a Domênico, né? E Domênico respondendo, né? O que ele pensava sobre as coisas, né? E o meu professor falou uma coisa muito interessante, né? Que o Domênico realmente podia estar certo, ele era um homem do seu tempo que lia, né? Mas que a igreja achava que estava certa, né? A igreja achava que ele estava completamente errado, que ele era um herege, né? E por isso, achar que estava certo, ela conservou esses processos, né? Não teve vergonha nenhuma de deixar isso lá, né? E isso vem ser hoje para nós aqui no século XXI, né? Um, um desfavor, né, um desmerecimento, na minha opinião, da Igreja Católica. Mas é claro que tudo tem seu tempo, né? O tempo da verdade era aquele, a Igreja estava impondo, né, e aumentando a sua vigilância, né, porque ela estava perdendo espaço para o protestantismo na Europa, né? Então ela tinha que se manter cada vez mais fechada, né, e ditatorial, né? E é claro que esses homens desses tempos, né, eles não tiveram nenhum tipo de liberdade de pensar, né? E até hoje, né, se vê que a igreja ainda precisa muita coisa para ser reformada, para se aproximar, mas ela tenta, né? Hoje ela está tentando e é totalmente diferente da igreja medieval, né? Então eu agradeço a todos, eu recomendo essa leitura às pessoas que querem entender mais, né,
sobre os questionamentos do homem medieval sobre Deus, né? Sobre os questionamentos do homem medieval sobre a igreja e sua inquisição e seu poder absoluto sobre a mente e o corpo das pessoas, né? E então, assim, é super recomendável, né, os questionamentos. Muitas vezes a gente, por temer, né, a Deus e por temer ser pecador e etc, etc, não questiona as coisas, né, que às vezes parecem fantásticas demais, né, incríveis demais, e é claro que só a fé humana, né, só a fé em Deus pode conservar isso e manter isso como uma verdade, né? Na parte da ciência, na parte eh, das ciências exatas, na parte da realidade do que a gente vê hoje, esse milagre, né, que essas coisas que eles tentavam manter, esses dogmas, né, não fazem sentido algum, apesar de que fé é fé e ciência é ciência, né, e é isso que a gente tem que pensar. Recomendo, então, o Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg, para vocês aí, tá? Para você também colocar uma série de questões na sua mente e pensar e questionar, ou nem que seja com um valor histórico, né, de saber que existia aí um homem, não é, do século XVI que lia, que pensava, que questionava, né? Carlos Ginzburg, todo mundo sabe, o pessoal acadêmico já falou em muitos vídeos aí, é aquele um dos principais historiadores que criaram a microhistória, a história que pega não os grandes feitos, os grandes homens, né, as grandes cidades ou grandes impérios, e sim pessoas comuns, né, como no caso desse camponês, né, simples, né, chamado Domenico Scandella, né, também conhecido como Menocchio. Tá certo, pessoal? Grande abraço então aí. Se inscrevam no canal, não deixem de deixar o seu like, certo? Porque a gente precisa continuar, tá bom? Um abraço a todos.